ter aqui, né, a pequena, né, joia que é esse grupo do Instituto Fatumbi. É um instituto que faz um trabalho lindíssimo e que a gente tem um prazer muito grande de estar, né, trabalhando com eles. Eles são um grupo de jovens que foram formados pelo grupo de mulheres do Alto das Pombas, que a gente teve a oportunidade, né, de conversar e de ter uma boa relação de intercâmbio com elas, né, com uma de suas representantes e com outras que ficaram mais à latere, né, no nosso trabalho no CISP. Esse evento é o resultado, né, de um trabalho longo, né, e amplo que está sendo feito, que é coordenado coletivamente por Eduardo Oliveira, que está ali conosco, pelo professor Pedro Abib, que nesse momento se encontra fora do Brasil, pela professora, né, Rosângela Janja Araújo, né, e que tem a participação também da professora Flávia Canduço, da Escola de Música, e que nós trabalhamos, né, com 4 comunidades. Uma outra delas está aqui também, representada por Ananias e, né, Nalva, que também está aí, e é o Grupo Suspiro do Iguape, que vai, né, também nos fazer uma apresentação, né, que nós vamos nos deliciar e muito, né, Ananias? E dizer que, né, para nós é muito importante, né, estarmos aqui e estarmos nesse diálogo, né, mais permanente. E hoje, no fechamento, né, da plenária no CISP, eu dizia que a grande coisa que a gente viveu nesse período foi exatamente termos, né, galáxias fantásticas, mas nenhuma estrela, nenhum cometa que ofuscou ninguém. Todos nós vivemos e nos relacionamos esses 5 dias, né, no mais profundo e fraterno amor. Obrigada. Senhoras e senhores, muito boa noite. É uma honra apresentar a mesa que vai ser composta para mais uma das etapas dessa Semana de Literatura Internacional de Literatura Negra, com autores dos mais diversos recantos do mundo. E quero saudar lideranças presentes, temos lideranças comunitárias quilombolas e outras tantas lideranças aqui, e desejar-lhes um bom entretenimento e, ao mesmo tempo, convidar para mediar essa mesa nossa querida amiga Fernanda Felisberto. É também com grande honra que eu convido o cubano, o afro-cubano Alberto Guerra Naranjo para compor a mesa. Muita honra e prazer também em convidar o que vai estar autografando o seu afro-rizoma nesta noite, Dr. Henrique Freitas. E, por último, pelo meu maior carinho, a escritora cubana, ou melhor, escritora africana angolana, Isabel Ferreira.
com a qual construímos amizade desde a Universidade Federal do Recôncavo, onde ela foi inclusive agraciada com o Prêmio Mário Guzmão. Senhoras e senhores, transferimos a Fernanda Felisberto a condução dos trabalhos, desejando a todos muito boa sorte. Boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer ao convite. Cadê o Gueluar? Tá por aí, né? Gueluar e Mel, o convite para participar dessa noite aqui, né? Na verdade, uma noite que está sendo abrilhantada aqui por convidados internacionais, além da presença do Henrique. E quando ele me convidou para que pudesse fazer aqui essa mediação, no primeiro momento o que me ocorreu era falar um pouco sobre a nossa invisibilidade de autores negros no nosso mercado editorial. E falar disso é de um lugar que eu ocupo, porque eu trabalho também com essa questão livreira, e a gente tem uma demanda realmente muito grande por outras vozes. As editoras nem sempre nos tratam com respeito devido, porque aí o autor chega, mas não tem uma informação correta sobre ele na orelha do livro, não tem uma foto desse autor. Então, a gente está constantemente tendo que fazer quase que uma arqueologia editorial, literária, porque a gente pega o livro e, a partir do conteúdo, é que a gente vai se dando conta de que esse autor ou essa autora pode ser um autor ou um autor negro, né, ou negra, nesse caso. Então, aqui a gente está tendo essa oportunidade ímpar, né, de ter a presença de um escritor cubano, de uma escritora angolana e do Henrique, professor, né, aqui na universidade. E um dos temas que acaba aparecendo de maneira transversal nessa edição dele, do Afro-Rizoma, exatamente é falar desse outro lugar de autoria. Que outra autoria negra é essa que a gente, a cada dia mais, vem tentando visibilizar no nosso mercado editorial. Não por acaso, enfim, inúmeras discussões esse ano permearam em torno disso, que foi a gente pensar a própria presença brasileira na Feira de Frankfurt, quer dizer, mais uma vez a gente lida com a nossa invisibilidade em termos de produção, e uma invisibilidade maior ainda quando a gente pensa em termos de autores estrangeiros negros aqui no país. Então, a gente tem já uma tradição de um diálogo com as literaturas africanas, mas a gente sabe perfeitamente que tipo de autoria que chega ao Brasil. E quando a gente pensa Caribe, a distância ainda é muito maior, né? Então, a gente está tendo essa oportunidade aqui hoje de poder dialogar com 3 escritores, pensar que lugar que essa literatura deles ocupa, né, na vida deles, em termos de produção. E também eu acho que uma outra provocação é que diálogo a obra de vocês tem com o Brasil um pouco para a gente poder pensar isso daí. E, Henrique, eu acho que a grande contribuição que eu acho que a gente pode tentar desenhar é você pensar também essa ausência, que é exatamente o que Afro-Rizomas traz, né? Ou seja, ressignificar esse cânone literário brasileiro, ressignificar essa produção literária que tem aqui no Brasil. Então, vou passar a palavra aqui para a Isabel, para começar aqui. A todos, boa noite. E o meu muito obrigada por me terem convidado. Eu sou a Isabel Ferreira, sou angolana, e vou-vos saudar com um cântico em homenagem a Nelson Mandela. Isangulu kwetwe ni mazundwe le Isangulu kwetwe ni mazundwe o soadimuka Ujango we lumoshi
sou a de muka, o diango elu moshi, birimbiri ngongo jamie, birimbiri ngongo jamie, watambulo wanga, wibulaze, birimbiri ngongo jamie. We le 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 Gisangulu kwetwe ni mazundwe le 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 Gisangulu kwetwe ni mazundwe Oh so wadimuka Udiango we lumoshi Oh, so wadimuka, udiango we lumoshi, birimbiri ngongo jamie, birimbiri ngongo jamie, atambulo wanga, wibulaze, birimbiri ngongo jamie, mama we. Mama we, birimbiri, ngongo jamie. Mama we, birimbiri, ngongo jamie. Birimbiri, ngongo jamie. Birimbiri, ngongo jamie. Watambulo wanga, wibulaze, birimbiri. Ngongo jamie, birimbiri, ngongo jamie. Bem, a minha experiência como escritora angolana é tão batalhadora quanto a vossa. Nós, em Angola, nos deparamos com uma situação delicada, porque os nomes que pertencem ao cânone da literatura angolana são sempre os nomes referenciados e indicados pelo Brasil, infelizmente. E vocês já sabem quais são estes nomes. E a nossa luta, a minha particularmente, tem sido a de mostrar, a de divulgar, a de levar autores angolanos no mundo e mostrar que Angola não é só Pepe Tela, não é só Ondiaque, não é só Luandino Vieira e não é só José Eduardo Agualusa. Existem outros autores que, como nós temos o apoio, entre aspas, do Brasil, que tem se empenhado através das academias, através das universidades, em conhecer a literatura elaborada por autores angolanos. Então, a minha luta particularmente é a de que sempre que eu venho ao Brasil, eu trago autores angolanos negros e mostrar que, independentemente destes autores, existem autores angolanos que a universidade deve conhecer. Porque eu penso que tudo passa pela universidade. Nós nunca, eu acho que não me recordo de Mendes de Carvalho ter vindo cá à Bahia, e eu penso que é um escritor que ressalta os valores da nossa cultura, da nossa ancestralidade. Então, para mim, antes de Pepe Tela, está o Anhangachito, Mendes de Carvalho. E nos questionamos por que o Brasil exalta a literatura feita por esses autores e oculta os autores angolanos. Não sei por que motivo,
mas é nossa preocupação, nos tempos de hoje, mostrar que existem autores angolanos. É uma luta idêntica, é uma luta muito particular do meu lado, porque também temos um outro problema em Angola. A discriminação não é manifesta, mas há como que um adormecer da literatura feita por negros. E quando se trata do feminino, ainda é mais notória essa situação. E fala um pouquinho dessas suas duas obras que você está trazendo? Bem, estes 2 livros são os meus 2 últimos livros. O Guardador de Memórias retrata a imagem, fala sobre o Roque Santeiro. Portanto, a novela Roque Santeiro marcou profundamente o cotidiano de Angola, que vários bairros passaram a chamar-se, foram dados os nomes de vários personagens do mercado. Portanto, havia o Roque Santeiro, havia a Asa Branca, havia a Viúva Porcina. Tanta é a afinidade com o Brasil. Este livro foi lançado em 2009 e o Coelho Conselheiro Matreiro, eu idealizei um projeto, Ver é Ler com Prazer, onde eu convido os autores brasileiros a fazerem um prefácio, autores negros. E o que é que consigo com isso? Levar os autores negros brasileiros para Angola. Isto o quê? Por quê? Porque cria uma parceria, porque também dentro da crítica literária, quando se convidam os professores brasileiros para ir para Angola, também são sempre os mesmos nomes. Então, para contornar essa situação tão delicada e preocupante, eu comecei a procurar críticos literários brasileiros e levá-los para Angola. Este ano eu levei 2, foi a professora Nória de Oliveira, da UNEB, e a dramaturga Lelete Couto, a carioca, para que possam, juntamente com os autores, não só autores, mas atores angolanos, ver o nosso percurso, o nosso trabalho, como é que nós trabalhamos, e em loco, porque uma coisa é ouvirmos e outra coisa é estarmos no terreno e acompanhar. É assim que temos estado a fazer trabalhos de formiguinha, mas tem sido muito significativos esta parceria. Então, passar a palavra aqui para o Alberto, um pouquinho, para que ele possa falar. Eu vou só explicar um pouco do que acontece. 15 minutos. A ideia do contato, esse projeto do contato cubano desse livro, o Alberto esteve no Brasil aqui durante uma parte do mês de novembro para participar de um evento lá em São Paulo chamado Balada Literária. E eu já o conhecia por uma rede de escritores afro-latinos, que a gente acaba mantendo um contato. E o que aconteceu foi que ele vinha no Brasil falar da obra dele, falar do trabalho dele, mas ainda não havia nada dele traduzido. Porque a ideia inicial é que ele havia me passado uns originais para que a gente pudesse fazer uma antologia dessa nova literatura afro-cubana, mas como projeto para 2014. E aconteceu que ele veio para o Brasil agora. Então, eu falei, não, vamos fazer um esforço, uma força-tarefa aqui de conseguir traduzir. E fizemos, então, na verdade, são 4 contos, né? Na verdade, é um aperitivo da obra dele, né? E ele até sugestivamente deu o nome de Contato Cubano, que acaba sendo um título polifônico e polissêmico também, da ideia dele de primeiro contato com o Brasil, né? Através desses 4 contos dele. E eu acho que também é muito rica essa possibilidade da gente estar dialogando com o autor caribenho, pensar um autor cubano. Nesse momento que o Brasil tem dialogado com Cuba de uma maneira
Para nós temos um diálogo construído do que está sendo esse momento, né? Da presença de médicos cubanos no Brasil, e como isso também vem refletindo em Cuba, né? Essa aceitação nossa ou rejeição, né? Que a gente está jogando com esses dois momentos, e a gente tem um escritor negro cubano podendo falar aqui do seu lugar, né? E da sua produção literária também. Então, vou passar para o Alberto. Buenas noches. Mi nombre es Alberto Guerra Naranjo y no soy médico, soy cubano, pero no soy médico. Sí, porque cuando llegué aquí a Salvador de Bahía, en realidad cuando llegué a Sao Paulo, porque empecé, o sea, en mi vida he tenido el sueño de caer en Brasil así, por la literatura. O sea, nunca me imaginé que iba a venir a Brasil alguna vez. Pero este año, o sea, siempre Brasil me venía más a mí por la telenovela. Incluso cuando era pequeño, me vino por unas aventuras en Cuba, en el año 69, 70. Pusieron unas aventuras sobre Zumbí de los Palmares. ¿Me entienden? ¿Se entiende mi español? Les quiero hablar en español. Estoy tratando de entenderme para demostrar que los dos idiomas son idénticos. Como mismo es idéntico La Habana y Salvador de Bahía. Ahora mismo venía me trajo el amigo, profesor, colega, que está ahí detrás de la columna, me trajo en su auto. Y yo le decía, es la misma calle, La Habana y Salvador, el mismo ritmo, el mismo movimiento. Por lo tanto, ustedes deben tener los mismos conflictos que tengo yo y que tenemos nosotros allá. Entonces, lo que voy a hacer yo es leerles un capítulo de uno de los cuentos que está aquí. Uno que se llama Un Premio Literario. Los que hayan comprado un libro, vayan buscándolo. Yo lo voy a leer en español y ustedes entonces lo van siguiendo en los que compraron el libro. Los demás seguro que van a correr a comprarlo después que yo termine de leer. Estoy convencido de que esta parte de acá va a correr, esta de acá se va a quedar un rato pensando si lo compra o no. El asunto es que cuando llegué a Sao Paulo, que la pasé muy bien en Sao Paulo, me dijeron, pero también vas a Río, qué bien la vas a pasar en Río. Y les dije, y también voy a Salvador de Bahía, y me dijeron, pero mejor la vas a pasar en Salvador de Bahía. O sea, ustedes tienen una fama enorme en Brasil. Todo el mundo quiere vivir aquí con ustedes. Todo el mundo quiere conocer a las negras de aquí, a las mulatas de aquí, a los blancos y blancas de aquí, o sea, al pueblo de Bahía. Todo el mundo quiere conocerlo. Todo el mundo quiere pasar. En realidad me envidian mucho. Me envidian mucho. Todo el que yo le contaba me envidiaba de inmediato. Voy a Bahía y sentía por mí una envidia. Quería estar en mi puesto, en mi pellejo. Yo soy un hombre entonces muy agradecido por la posibilidad que me ha dado Brasil de ir conociéndolo y por la posibilidad que yo le doy a Brasil de conocerme a mí y a través mío de conocer al pueblo cubano. Y además, hoy es un día, o ayer murió Nelson Mandela, un hombre tan significativo, un hombre que resume en su cuerpo y en su alma la historia del negro, la historia del hombre, la historia de los sufridos del mundo. Y qué bien que está aquí al lado mío una escritora angolana. O sea, existe lo que se llama el azar concurrente, el azar que alguien ordena, porque los nuestros, los cubanos dieron su sangre en Angola en los años 70, en los años 80, para libertar a ese pueblo, para aportar un poco, y lo hicieron de verdad. Y entonces da la casualidad que muere lamentablemente y se siembra como semilla, se siembra Nelson Mandela, y tengo acá la posibilidad de tocar, de contacto cubano, de ofrecer contacto cubano. Y de paso, cuando voy al bar, llegué acá al hotel y dije, déjame llegarme al bar, a ver si hay
no sé, cachaza, tomarme un trago de cachaza, aquí. Y me dice, cuando empiezo a pedirlo, me dice, ¿cubano? Me dice el barman, ¿no? El garzón, ¿cubano? Y le dije, sí. ¿Médico? Le dije, no. Y digo, oh, ¿pero qué haces aquí? Y digo, bueno, en realidad me quedé pensando, y digo, bueno, es que los escritores somos médicos también, pero somos médicos del alma. Y yo quiero hacer eso, contaminarlos ustedes contaminarlos con la energía que les traigo de Cuba. Y entonces, como me quedan como 10 minutos, ¿no? Yo soy profesor, entonces soy obsesivo con la hora, con los horarios, meticuloso, ¿no? Entonces tengo el reloj aquí delante y estoy calculando que me quedan 10 minutos. Entonces, les voy a leer un premio literario, es un cuento. Lo voy a leer despacio para que me vayan escuchando. Además, me estoy presentando porque ya ustedes conocen a estos escritores que son más asiduos acá en Bahía, pero esta es mi primera vez. Entonces, cuando uno viene a un lugar y se presenta por primera vez, uno tiene que ponerle todo el alma a la presentación. Entonces voy. Un premio literario. Y la buena suerte existe, y la casualidad también existe, y este amplio salón, y los funcionarios allá en la presidencia, y todo este público, y MG junto a su esposa, y el ministro de Cultura, y algunos amigos, y yo sentado acá en lo último, y la escritora con espejuelos en punta de nariz que va a leer el acta, y el director de la revista, y algunos enemigos, y el agregado cultural de México, y la mala suerte, y los buenos escritores, y el viaje a la feria del libro, y la angustia, y Guadalajara en un llano, y la trampa, y el compañero del partido provincial, y los chistes, y los regalos puestos sobre una mesita, y los concursos amarrados, y la compañera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, y los prejuicios, y los jurados honestos, y México en una laguna, y la lluvia allá afuera, y Emilio Varona pavoneante desde la presidencia, y la muchacha que repartirá los regalos, y los jurados deshonestos, y las cajitas con pollo que preparan los camareros, y los invitados especiales en la primera fila, y el amiguismo, y el presidente de la Asociación de Jóvenes Artistas, y el pasaje gratis en Mexicana de Aviación, y el pandillerismo literario, y el carraspeo ante el micrófono de la escritora que ya va a leer el acta, y los nervios de todos los presentes, y el silencio cuando la escritora dice acta, y las múltiples miradas a los labios de la escritora que repite acta, y los nervios, y sus labios que dicen han participado más de 300 cuentos en este concurso, y los nervios, y la alta calidad de los trabajos presentados según la escritora, y los nervios, y los espejuelos a punto de caer de la nariz de la escritora, y las risas, y el silencio, y su voz, y mis nervios, y el micrófono ahora tiene problemas, y no se oye bien, y alguien grita, no se oye bien, y el operador de sonido se acerca, y el micrófono chilla, y la gente se ríe, y el operador se marcha, y la escritora vuelve al micrófono, y vuelve el silencio, y los nervios, y la escritora ha dicho Sergio Navarro, y Sergio Navarro soy yo, madre mía, y no lo puedo creer, y ¿quién lo puede creer? Nadie lo puede creer, y aplauden, y cierro los ojos, y por fin existo, y me toco, y no es un sueño, y me levanto, y me aplauden más fuerte, y no sé qué hacer, y me dan palmadas cuando avanzo,
y camino despacio y mis amigos me quieren y tengo un nudo tremendo en la garganta y mis enemigos me odian y me ha cambiado la vida y me aplauden y me sonríen y camino y la buena suerte existe y voy a montar un avión por primera vez y la casualidad también existe y mi bicicleta va a descansar de mí por un tiempo y el talento existe y si me humedecen los ojos y vale la pena el trabajo y no puedo llorar y la honestidad y no debo llorar y mis nervios y la mano del ministro y felicidades y las manos de todos y mi mano en las de todos y la presidencia y Emilio Varona hace un esfuerzo y yo no esperaba esto y nadie lo esperaba y el agregado cultural de México me llama a un lado y me felicitan mucho y soy un hombre con suerte y me entregan 1000 pesos y me ha cambiado la vida y se va a publicar muy rápido mi cuento y me vienen muy bien los 1000 pesos y la escritora no ha terminado de leer el acta y lo dice y todos hacen silencio y yo estoy frente al público y menciona otros nombres y también los aplauden y se van acercando y las muchachas me besan y mencionan a mi amigo MG y lo aplauden y camina nervioso y lo aplaudo y parecen felices los escritores finalistas y abrazo a MG y saludo a los otros y veo triste a MG y siento pena por él y la escritora abandona el micrófono y ya se acaba el acto y los espejuelos caen finalmente y se los recojo del piso y los cocineros reparten cajitas con pollo y la escritora también me saluda, nos gustó mucho tu cuento, me dice, y digo gracias, y vienen otros a hablarme, y todos comen, todos charlan y comen, y ya no veo cocineros repartiendo cajitas, y yo aliento MG, y otros me llaman, y si me descuido pierdo mi cajita con pollo, y mi amigo se me queda mirando, y la esposa de MG me da un beso, y me siento triste, y la vida es de madre, y alguien me trae la cajita con pollo y estoy feliz pero triste y no traje a mi esposa porque no esperaba este premio y me siento nervioso y no puedo comerme mi pollo y me saludan, todavía me saludan y gracias al cuento que he escrito la vida me cambia y gracias a JL por haberlo contado y a MG por escribirlo primero y a mí por poder escribirlo y a mi esposa por saber soportarme y a los muertos, y a mi padre, y a los vivos, y a mi madre, y al país, y a mi abuelo Tiburcio Navarro, y a mi barrio, y a mis hermanas, y a mis enemigos, y a mis amigos, y prefiero estar solo, y me marcho, y me encuentro en la calle, y no importa que aún llueva con fuerza, y pedaleo veloz, y me mojo, y quiero llegar pronto a mi casa, y despertar a mi esposa, y contar todo esto y hacerle el amor como nunca y la buena suerte existe y las calles con bache y la casualidad y aquel amplio salón y mi premio y los jurados honestos y yo. Obrigado. Passar para Henrique agora. Desculpe, mas uma manifestação de carinho como essa, espontânea, né? A gente não podia deixar de dar uma atenção primeiro, né? Boa noite a todas, né, e a todos. Eu gostaria de cumprimentar a escritora Isabel Ferreira, o escritor Alberto Naranjo, a amiga, né, crítica literária, a professora Fernanda Felisberto, e a todas e a todos aqui também presentes. Afro-Rizomas é a mão estendida em direção ao devir da crítica das literaturas africanas, né? Por que é que eu afirmo isso?
é um livro que se pretende se colocar contra uma espécie de colonialidade do poder e do saber, que de certa forma se instaurou no campo e culmina naquilo que a escritora Isabel Ferreira acabou de falar aqui, né? Um cânone luso-africano que se instaura no Brasil, uma crítica luso-africana que se instaura no Brasil e que invisibiliza tanto os críticos literários e ensaístas negros, né? A Manhã Aparente Alguel, ela inclusive afirma que ela que prefacia o livro, que um dos traços de contribuição do Afro-Rizomas é ser um livro efetivamente de ensaístas negros do Brasil e de África, porque temos colaboradores de Angola, de Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, né, enfim. E, obviamente, não só esse corpo negro, mas todo um saber que, como diz o Eduardo Oliveira, que é produzido desde o corpo. Portanto, alguns temas tabu e algumas questões que não são pautadas no campo terminam por emergir nesse trabalho hercúleo que foi feito em 2 meses. 2 meses. Entre os convites para a escrita dos artigos e a edição material do livro. Não é? Como isso é possível? Como isso é possível? Nós, eu e o Ricardo Riso, que organizamos o livro, nós dizíamos, isso é impossível, por isso faremos. Mas nós não faremos sozinhos, porque nós estamos dentro de uma rede. E é exatamente essa rede afro-rizomática, né, de intelectuais, de pesquisadores, com os quais já vínhamos conversando em congressos, né, em reuniões. Na Quitabo, eu conheci o Renato Nogueira, que é um dos articulistas do livro, na Quitabo Editora, né, que é um ponto de encontro importantíssimo para a gente. E nos corredores da UFBA, né, na rua, nos bares. Então a gente já vinha debatendo muitos desses temas em momentos anteriores, né? E, óbvio, já tínhamos participado de alguns fóruns. E no momento em que as condições materiais elas nos chegaram, em termos de recurso, né, eu e Ricardo Rios, junto com o coletivo Alguns Toques, que é extremamente importante para esse projeto, em parceria também com a Quitabo, né, passando de livraria para editora, então nós dissemos, faremos. E o livro ele foi lançado no primeiro congresso da Afrolic, primeiro congresso internacional, que é a nossa principal associação de literaturas africanas. E alguns sintomas, por exemplo, do desconforto que um trabalho como esse provoca é a cobrança em termos das ausências. Mas por que fulano não? Por que Beltrano não está presente? Ah, mas tem que ter artigo de fulano. Um livro, né, que tem uma determinada projeção, fulano tem que publicar. Os mesmos críticos de sempre. Não é? Então, o que é que nós fomos buscar? Primeiro, críticos, ensaístas sérios, que estavam aí espalhados pelo Brasil, inclusive a Maria Nória é uma das ensaístas também, Renato Nogueira. Nós temos alguns autores aqui presentes, a Lívia Natália, que estava aqui presente, o Eduardo Oliveira, fez Orelha do Livro. Nós estamos juntos em diversos momentos, pensando essas questões em torno das literaturas africanas. E queríamos que esse livro de ensaios fosse esse gesto contra uma colonialidade do poder e do saber, né? Dialogando lá com o Quijano e com o Walter Mignolo, que de certa maneira se instaurou no campo, né? Invisibilizando não só esses corpos negros, mas esses saberes negros e diálogos possíveis que podem ser traçados, né? E é óbvio, tudo isso termina por interferir na questão de um mercado editorial, em como a Lei 10.639 vem sendo implementada no Brasil e também a 11.645, né, a 10.639 completou 10 anos, né, nós abrimos o livro falando sobre isso. Então, tudo isso é um sintoma daquilo que entendemos como um epistemicídio, dialogando com diversos autores, inclusive com o Boaventura, mas, sobretudo, com aquilo que o Nogueira, que está aqui presente, chama de racismo epistêmico, não é? E que o Eduardo Oliveira também trabalha em suas pesquisas, né? Porque tudo isso nos interessa. Então, o que ocorre? Contra esse epistemicídio, contra esse genocídio da própria população negra, como é que a gente extermina não só esse corpo físico, mas também a produção desses saberes que buscam, que anseiam por esses diálogos com a África, com Cuba
o estabelecimento dessa rede de saberes, de intertrocas, né, que, de certa maneira, se instaurou aí através desse oceano, que não é uma representação apenas de uma violência, de um sistema escravocrata colonial, mas foi um espaço contra o qual reagimos historicamente produzindo conhecimento, produzindo rasuras, produzindo esses afro-rizomas, que significam aí exatamente o que? Esses diálogos descentrados, dispersos, no sentido de potência de produção de um saber. Se, por um lado, dialogamos com a filosofia deleuziana e guattariana, ao enegrecermos os 1000 platôs, né, do Deleuze e do Guattari, com os afro-rizomas, no subtítulo do livro, convocamos a encruzilhada como base epistêmica para pensar essas literaturas africanas. Porque não há dialética na encruzilhada. Não há dialética na encruzilhada. As tensões, elas são propulsoras de todo um saber. Queremos as tensões. São exatamente elas que vão nos dar a possibilidade de tratar de um recorte de gênero, como aparece no livro, de tratar do rap, de tratar de de temas tabu, como o próprio suicídio, com Eneida Nelly, por exemplo, que é tratada no livro, um tema que é extremamente discutido. A questão da produção literária em línguas africanas. O campo das literaturas africanas no Brasil tem que se comprometer com isso, porque há recursos que estão sendo dispendidos para que esses trabalhos sejam realizados, e esse processo de mediação ele pode ser feito para um trabalho com as literaturas africanas que aponte para as literaturas africanas em língua portuguesa, mas que perceba que há outras produções também em línguas europeias e em línguas africanas. E nós queremos tudo isso. Se um autor, por exemplo, que ganhou um Nobel, como o Soyinka, só teve a sua primeira tradução para o Brasil ano passado, imagine o que não está acontecendo. O que a Isabel Ferreira traz aqui é muito sério. Nós temos um cânone luso-africano instaurado no Brasil, que é tão evidente e ele é tão excludente em relação a toda uma produção que não passe por esse cânone, que eu abri um livro didático do ensino médio, que trabalhava com as literaturas africanas, e liguei para o Ricardo Riso, no Rio, e disse: adivinha os 4 autores que aparecem no livro? Ele adivinhou os 4. Não é? Então, e todas as vezes que a gente fala sobre isso, os nomes aparecem. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. E há algo mais grave em relação a isso. São autores que estão circulando amplamente por causa da Lei 10.639. Isso precisa ser dito, isso não é dito. Ou seja, eles encontram um mercado editorial mais propenso a publicá-los, mas em suas entrevistas, muitos deles, e eu inclusive tenho um trabalho que apresentei sobre isso, se colocam contra as ações afirmativas no Brasil, contra uma discussão que pense a questão racial no Brasil, e alguns ainda afirmam que não é complicado pensar isso em Angola, em Moçambique, o que alguns críticos nossos de Moçambique, de Angola, têm exatamente pautado. E alguns escritores, como a própria Paulina Tiziane, como a própria Isabel Ferreira, que está aqui presente, têm pautado de maneira muito evidente. Ou seja, esses temas tabu que são recusados, que são estruturantes para a produção de um saber, eles, de certa maneira, eles são tangenciados nesse trabalho, nesse primeiro trabalho, né, aqui do Afro-Rizomas. Há, de certa maneira, 10 temas que, de certa maneira, eu sinalizo no artigo que eu também publico aqui, que atravessam, de certa maneira, esse livro. Primeiro, uma contraposição às imagens e miragens da lusofonia, né? Se a lusofonia não é um conceito potente, nem para os críticos e escritores portugueses que olham de maneira muito desconfiada hoje, através de um processo de autognose, de autoconhecimento, para o conceito de lusofonia, como é que nós podemos pensar as literaturas africanas a partir de um conceito que etimologicamente já aponta para uma centralidade de Portugal? Né? Parece evidente isso que eu estou falando, mas não é, porque isso vai culminar exatamente nesse cânone luso-africano, né? Desses escritores que, inclusive, defendem publicamente a ideia de que estão produzindo uma literatura universal e por trás desse universal, nós temos todo um epistemicídio, um racismo epistêmico, que se instaura na medida em que esses outros escritores que pautam a diferença, que estão produzindo textos fantásticos, não aparecem, né? Como o Onyenga Chito, que aqui foi mencionado pela própria Isabel Ferreira, né? Depois, a teoria crítica literária das africanas.
nós não podemos tratar de um texto em diferença com uma crítica e uma teoria eurocêntricas. Parece óbvio, mas não é. Então, por exemplo, um dos artigos do livro, que é da Lívia Natália, ela defende a ideia de pôr uma teoria literária das literaturas africanas. Essa é uma pauta que é extremamente importante. É necessário entender que esses textos deslocam um sentido de uma crítica tradicional. Não é? É fundamental isso. Senão, nós olharemos para os textos e diremos que simplesmente eles não têm qualidade. Há muitas marcas da oralidade, essa oralidade que não é bem entendida por uma crítica tradicional. E são coisas que são potências, são extremamente estruturantes. Se olhássemos para alguns teóricos e críticos africanos, compreenderíamos isso. A área da teoria e da crítica literária das africanas, ela tem que compreender que ela precisa passar pelo mesmo processo que a história passou. Capitaneado aí pelo Joseph Kizerbo, Diop e outros. Eles compreendiam que não era fundamental apenas anexar a África a uma história tradicional que estava sendo construída. Era fundamental, para que isso fosse feito como potência, se abalar a forma, a epistemologia, como essa história, como campo, ela se constituía. O que isso significa? Produzir uma inteligibilidade sobre as fontes orais. E aí você provoca um deslocamento tremendo, como a África ela passa a ser observada. E essa oralidade não é uma oralidade que é uma oralidade dicotômica com a escrita. É uma oralidade que aparece em contínuo com a escrita. Então, e é uma coisa interessante, porque a crítica tradicional fala sobre a oralidade, mas quando você pergunta, cadê os gêneros orais literários para serem contemplados por essa crítica, eles não aparecem. Eles não aparecem. Então, a oralidade que é visibilizada é aquela que aparece nos textos dos autores luso-africanos, que circulam no Brasil majoritariamente, todos sabemos os nomes, né? Esses nomes, 4, 5 nomes, né? Que alguns foram inclusive mencionados pela Isabel Ferreira aqui, Miako, Tondiak, Eduardo Agualusa, não tem nenhum problema em dizer. Eduardo Agualusa, Pepetela, enfim, todos nós sabemos. Né? E o que acontece? E essas questões, quando essa oralidade ela é mimetizada no texto escrito, então aquilo é visto como potência. Mas, por exemplo, em uma entrevista com o próprio Eduardo Agualusa, eu perguntei a ele, a que tradição você filia a sua literatura? A de Homero. Mas quando eu abro o Milagrário Pessoal, ele abre com um conto em umbundo. Em umbundo. Então, a gente precisa entender, exatamente, a gente precisa entender o que é que eu uso como essa matéria ficcional para circular como africano no Brasil, não é? Legitimado por uma lei que obriga um trabalho amplo com as literaturas africanas, e depois como eu despotencializo todo um corpo que precisa ser visibilizado em discurso. Isso é extremamente perigoso. E esse exemplo que eu estou dando não é um exemplo isolado, porque a gente tem se ocupado de perceber essas coisas. Então, nós temos aí também um cânone africano no Brasil que a gente falou, esse contínuo oralidade escrita, né, que a gente falou aqui na tessitura ficcional, a ideia do corpo como texto. Né, ver a Isabel Ferreira cantando aqui é emocionante, porque uma das coisas que a gente tenta pautar e que aparece nos trabalhos de diversos críticos aqui do Afro-Rizomas é que, quando se fala literatura ou literaturas africanas, nós não estamos pensando fundamentalmente no texto escrito, isolado de outras semioses. Né? É algo que é redundante para quem pertence às religiões de matriz africana. É algo que é redundante. Você não vai separar a esfera da literatura, da música, porque essas coisas vão aparecer imbricadas do conto. Aí isso impede que a gente perceba o provérbio como literatura. Né? E aí a gente não entende toda uma produção, por exemplo, da própria Mãe Stella de Oxóssi, quando publica o Oê, Provérbios. Ela está na Academia de Letras porque ela é, desde sempre, uma escritora. Não pelos livros escritos apenas que ela publicou. É uma reflexão que o Abreu Pache faz também, não é? Sobre essa dimensão dos provérbios. E tem diversas outras questões. Quer dizer, o real, uma teoria mimética que baliza uma teoria, uma crítica tradicional, calcada em uma mímese como representação do real, que vem desde uma tradição platônica, aristotélica, tem uma dificuldade imensa de compreender o que é esse real,
dentro dessa dimensão em paralaxe, né, sob diversos prismas em África. Então, tem um exemplo, por exemplo, que eu dou no meu artigo, que é da biografia que o Carlos Mu, que estava aqui ontem, né, fez sobre Fela Kuti. Então, o que é que ocorre? Ele chama a Shauna Davis, que é ex-companheira dele, para produzir um texto sobre a mãe de Fela. Um texto teoricamente ficcional. Por que teoricamente que eu estou falando ficcional? Porque ela vai produzir isso com base nos depoimentos de Fela, que dizia conversar com a mãe dele. A sensibilidade de Moore é tamanha que ele compreende que ali ele estava lidando com uma dimensão do real, não com a fantasia, com a ficção. E isso é fácil de compreender quando você pensa na cosmogonia iorubana, não é? Os mortos não estão fora do jogo social. Então, ele precisaria respeitar ontologicamente, epistemologicamente, essa dimensão desse biografado. E respeitar isso, essa dimensão do real no texto. Que é uma dificuldade imensa de se compreender, não é? Aí fica pensando, o real fantástico, o real... Não, é? Não, real. O real ele tem uma outra acepção dentro dessa cosmogonia. Tem uma outra coisa que a gente propõe, que é a ideia dos estudos encruzilhados, que é pensar esses estudos comparados que cotejam, que comparam apenas africanas com os textos portugueses para legitimá-los. Está na hora de pegarmos Oswaldo de Camargo, Abelardo Rodrigues, Cidinha da Silva, Guelo Adum, Mel Adum, Nogueira, e colocarmos em diálogo com esses autores africanos. Nós não precisamos de um aval, de uma crítica europeia, para que esses estudos comparados, ou melhor, os estudos encruzilhados ocorram. Está aí Naranjo, em Cuba. Então, podemos o quê? Criar outros trânsitos que necessariamente não precisam passar pela Europa. Porque esses trabalhos comparados, infelizmente, muitas vezes, eles terminam por um processo de legitimação através daquilo que se percebe como semelhança de uma produção considerada canônica europeia. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema, né? E passam por esse processo de legitimação até os autores luso-africanos que aqui circulam. Não é à toa que temos o epíteto do Homero africano, enfim, que a meu ver é extremamente problemático a gente pensar nisso, né? Sobretudo que nós estamos falando de culturas que antecedem, né, o momento em que a Grécia se transforma como eixo para a formação metafísica do Ocidente e de toda uma literatura ocidental, né? E aí isso, não sou eu que estou falando, o Kizerbo, Diop, né, o Rampateba, estão todos eles falando sobre isso há um tempo, muito antes da gente. Então, e já caminhando para o fim, quer dizer, o desafio de se pensar essas literaturas africanas em línguas nacionais, em línguas africanas, efetivamente, pensar o conceito de afro-rizoma como esse conceito que abre essa possibilidade de pensar nas literaturas africanas como devir, como um campo ainda em constante formação e tensionamento. É por isso que a tensão nos interessa, sem pensar a África como origem ou como destino, mas como uma rede mesmo constituída de nós. Nós e nós. Laços. Né? Pensar essas literaturas africanas como devir é abrir a possibilidade de que possamos construir uma educação brasileira. Porque não temos, é óbvio isso, não temos uma educação brasileira. Não é? Enquanto os saberes, a história, as culturas indígenas e africanas e negro-brasileiras não forem contempladas epistemicamente pela escola, não teremos uma educação brasileira. Né? E isso é fato. Eu queria finalizar com um poema do Jorge Siqueira, que sempre epigrafa as minhas falas. Né? Em matéria de religião, estou como Nietzsche, embora nunca tenha necessitado de sua opinião. Só acredito num Deus que dance. Obrigado. Vamos abrir agora para perguntas aqui, plateia. Já temos uma inscrição ali. Pode vir? Bem. Boa noite. Eu tenho 3 perguntas.
uma para cada. Bom, a primeira é sobre as novelas brasileiras. Por que é que as novelas brasileiras influenciam tanto Angola? Porque aqui a gente tem uma, não sei se é a maioria, mas a gente tem uma relação, como pessoas negras, a gente tem uma relação muito problemática com a ausência de representação negra e representações positivas sobre a nossa etnia nas novelas brasileiras. Aí se dirige a senhora. E em relação a Cuba, como é ser um escritor negro? Como é lidar com as relações raciais em Cuba? E, para o meu professor lindo, a Tiete, eu tenho pensado muito sobre a relação da Lei 10.639 com a morte de jovens negros, né? A gente tem um índice aqui em Salvador que chega acima de 400% de negros, de jovens negros mortos em Salvador. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você enxerga essa relação, o efeito da lei ou da não, de fato, efetiva implementação dessa lei. Bem, a questão da novela brasileira em Angola, eu diria que atualmente nós absorvemos as novelas brasileiras como que um passatempo. Não temos, digo nós o público, né? Não tem ainda aquela preocupação de pensar por que os atores destas mesmas novelas são apenas brancos. Mas isso é uma consciência que começa a emergir entre nós. Eu, como disse, este ano eu convidei a Lelete Couto e foi com uma profunda tristeza que no trabalho de busca de imagens que ela foi fazendo com jovens angolanos, todos queriam ser como os brasileiros. E, a dado passo, nós conversávamos e ela se questionou se este também não é um trabalho da Globo ou do Estado, no sentido de pensar de forma diferente para que possamos também tentar embranquecer o nosso tom de pele. Porque diariamente passam 4 a 5 novelas por dia em Angola. E muitas vezes eu digo que fico inquieta porque eu vivo em Portugal e quando eu chego a Angola, eu gostaria de acompanhar programas angolanos e o que é que eu acompanho? 24 horas novelas. Então há como que uma espécie de doença brasileira na maneira de vestir, na maneira de falar. Os nossos jovens hoje querem ser como os brasileiros, querem falar como os brasileiros. Só que a preocupação nossa de atores negros é pensar que o que eles querem ser, na verdade, é quererem ser brancos. Porque as novelas não representam o modus vivendi dos brasileiros negros. E essa preocupação foi levantada e questionada, não é? Agora em agosto, quando a Lelete esteve em Luanda, filmou e todos os angolanos com quem ela conversou conheciam os atores brancos. E os negros só conheciam o Lázaro Ramos e a Thaís. Quer dizer, o que nos faz espécie é sentirmos que nós, os brasileiros negros, temos um grande potencial, mas esse potencial não chega até nós. E ficamos com a sensação que o Brasil é feito só de homens brancos.
isto é que é um erro. Daí este meu compromisso de levar atores negros, escritores negros, e muitas vezes até esse discurso, o discurso, por exemplo, da professora Maria Nória, eu vi que a dado passo incomodava. Mas é preciso que nós tenhamos essa consciência, porque até então nós éramos como robôs. É divertido, é bom, então nós vamos aceitando. Hoje já começamos a refletir de forma diferente essa presença do Brasil em Angola, demarcando bem o que é que nós precisamos para a nossa elevação, para a nossa determinação, para a nossa autoafirmação como negros e o que é que nós podemos prescindir. Claro que isto é um trabalho ainda de formiguinha, mas acho que nós vamos chegar lá. Alberto? Una noticia que les voy a dar. La telenovela, a mi juicio, la telenovela brasileña nació en Cuba, en Santiago de Cuba. Ahora les voy a decir por qué. O Globo le debe mucho a Santiago de Cuba. El éxito de O Globo y el éxito de todas estas novelas que tienen ustedes, exitosas, y que no solamente inciden en Angola, inciden también en Cuba. En Cuba también se viste la gente como se visten las personas que salen en la telenovela de O Globo y las de ustedes, todas. Y ahora están poniendo Avenida Brasil. Y hay unos efectos tremendos sobre la población, ¿no? O sea que Brasil es una referencia tremenda, no solamente en Angola, en Cuba también. Incluso hay una telenovela que hizo tanto, penetró tanto en el alma cubana que yo recuerdo que creo que era Rachel la que vendía en Ipanema, hizo algo por cuenta propia, hizo como una empresa que los paladares, y la palabra paladar se estableció, se fijó en Cuba, y en Cuba existen ahora los paladares gracias a una telenovela de los años 90. O sea que, pero bueno, el asunto es que voy a reafirmar mi tesis. La telenovela nació en Santiago de Cuba y el creador de la telenovela se llama Félix B. Cañet, un santiaguero que en tiempos en que no existía el televisor lo que hizo fue radionovela, y él fue el autor del Derecho de Nacer. El Derecho de Nacer, ¿se acuerdan? De Charlie Poe, del Derecho de Nacer. Bueno, el Derecho de Nacer paró Latinoamérica entera, y ese hombre es de Santiago de Cuba. O sea, ese es el padre de la telenovela también, Félix B. Cañet, y es cubano, es santiaguero. O sea que, fíjense qué clase de relación tienen nuestros pueblos, qué clase de conexión tienen a través de la cultura, y a través de la pseudocultura, y a través del melodrama. O sea, a pesar del soporte, siempre vamos a estar conectados. En cuanto a escritor negro cubano, en Cuba, en cada lugar existe una casa de cultura. Y en la casa de cultura, pues, un día yo fui como escritor, no pensé si era negro o si era blanco. Quería escribir y quería que alguien me enseñara a escribir. Y él no miró si yo era negro o si era blanco. Y sencillamente aprendí a escribir, y después, con el tiempo, he aprendido a que hay 3 elementos importantes para la escritura. La preparación, tener voluntad para prepararte y para competir contra los grandes, contra los paradigmas, contra los muertos, contra los grandes, contra los clásicos. Yo nací en un municipio que se llama Marianao, en La Habana, que es un municipio como marginal, como apartado, y desde ahí estoy aquí, o sea, desde ahí estoy aquí ahora en Río de Janeiro hablando como si fuera un escritor. O sea, que fue con mucho talento, mucho empeño, por ese lado, o sea, preparación, después vocación, tener un poco de talento, y después decisión, y estas son palabras de Gabriel García Márquez, en una entrevista con Plinio Puleyo Mendoza, en un libro que se llama El olor de la guayaba. Las 3. Preparación, vocación, decisión. Eso me hizo escritor a mí, a pesar de mi color.
o gracias a mi color, o después de mi color, o antes de mi color. O sea, lo primero era la mente, el deseo que tengo yo de ser yo, y de transmitir ideas, y de no aferrarme y achantarme ni escudarme, y de competir. Por supuesto que cuando salí al ruedo, imagínense que primero se publicaron mis libros y después salí yo en la televisión y en los periódicos, primero los libros. Y la gente pensaba que yo era un blanco, un hombre blanco con el pelo largo. Y un hombre flaco, blanco, con el pelo largo. Y se decepcionaba un poco cuando veía a un negro, flaco y rapado. ¿Entiendes? O sea, porque los paradigmas, los estereotipos actúan y son históricos. Y son históricos. Pero después entonces yo lucho contra ese paradigma. O sea, yo tengo cuerpo de boxeador retirado, cuerpo de basquetbolista, cuerpo de futbolista retirado, siempre retirado, cuerpo de salsero, pero bueno, soy escritor. Entonces ya yo tengo que demostrar con el físico que aquí adentro no hay deporte, no hay música. Aquí adentro también hay filosofía. Aquí adentro hay pensamiento pesado y con humor. O sea, mezcla pesado y con humor. Y con la dignidad de tu raza. Y con la dignidad o sea, con el mentón delante y con la autoestima bien arriba. O sea, y compitiendo con quien sea. Yo he tenido la suerte, por ejemplo, de salir en libros con Borges. Con Juan Rulfo, que son mis maestros. Miren que Borges era racista pero a morirse. Y yo soy capaz de quitar esa parte con la cuchara, rasparle el racismo y quedarme con lo que vale de Borges, la zona estética de Borges. Pues yo consumí esa zona de Borges y la asumí para mí, y después la vida me ha puesto al lado de él, en varios libros, en antología, un cuento mío con un cuento de él, con un cuento de Rulfo o con un cuento de Monterroso. Ya yo me puedo morir ya. Hace rato me puedo morir, o sea, hace rato que estoy ahí con ellos, y a nadie le ha importado el color. Al contrario, he tenido que cuidarme porque he servido, me han podido manipular gracias por el color, me pueden hasta manipular, o sea, pueden aprovecharse en un lugar y decir, déjame invitar al negro para que vean que yo soy democrático. O sea, que yo tengo que también tener una conciencia, la conciencia del color, la conciencia del escritor. ¿Qué hace ese escritor? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo no se deja contaminar por las manipulaciones? El derecho de nacer, Félix B. Cañé, todo está conectado, y lo único que nos salva es ser honesto cada vez que hablamos. Obrigado. Gleice, a sua observação ela é perfeita. O genocídio da população negra está vinculado ao epistemicídio, ao racismo epistêmico, que impede com que essa lei 10.639 seja efetivamente implementada nas escolas. É evidente. O impacto que isso tem é devastador. Porque nós estamos impedindo que boa parte da população brasileira tenha acesso a referentes que são significativos. É importante ver o Naranjo aqui como escritor, não é? Com esse corpo negro diaspórico, com essa escrita que ultrapassa esse espaço de Cuba e nos chega. É importante ver a Isabel Ferreira como escritora, sentada nesta mesa, ocupando o centro. Eu quero que meus filhos vejam isso. É importante que ele veja isso, não é? É importante ver uma Fernanda Felisberto aqui com essa utopia hoje materializada em editora, a Kitabo, por onde publicamos o livro Afro-Rizomas. É importante ver um coletivo literário que nasceu da loucura sadia de Gueloá Adum e de Mel Adum. E essa semana literária, sabe quando nasceu e onde nasceu? 1 da manhã, 2 da manhã, e a gente conversava e a gente ria. Vamos fazer a semana, mas temos o quê? Não tem dinheiro, não tem nada, vamos fazer, vamos. E hoje estamos aqui.
Eu estava essa semana me lembrando quando a ideia da Semana Literária aconteceu e o que tínhamos em mão. Decidimos que não vamos esperar nenhum segundo mais. Se a lei não está sendo implementada, faremos com que ela seja implementada. Seja na rua, sem verba, recitando como o Guel já fez lá no passado, seja aqui em um evento como esse, não importa. Nós faremos com que ela seja implementada. Não aceitamos que ela não seja implementada. Temos aqui a literatura viva circulando pelos corredores, com José Carlos Limeira e outros escritores que estão aqui muito próximos da gente. Eu que leciono no curso de letras, que hoje Limeira, depois de muito tempo, retorna para o curso em que eu leciono, eu falo sempre para os estudantes, é importante que vocês percebam a literatura que circula próximo de vocês. É importante. Porque é um momento histórico que isso proporciona, a partir dessa generosidade. E é uma possibilidade de aprender. E há um outro detalhe, a lei precisa ser implementada não por causa da população negra no Brasil, mas por causa do restante do Brasil. Sabe? É um socorro para que o Brasil consiga ser Brasil em educação, consiga ser Brasil em conhecimento, para que consiga alcançar isso. A lei é entendida de forma equivocada. Não há Brasil fora dos saberes indígenas e africanos conectados com uma tradição que também nos forma. Porque, como a gente costuma dizer, eu quero tudo. Eu quero a bata, eu quero o terno, eu quero a escrita, eu quero a oralidade, eu quero o tambor, mas eu quero ler em línguas europeias e africanas diferentes. Eu quero tudo. Nós queremos tudo. E agora não abrimos mais mão disso. Se não há, faremos. Faremos. Faremos Palmares de novo. Eu não tenho propriamente uma pergunta. Eu quero cumprimentar a Isabel, quero cumprimentar o Alberto, quero cumprimentar a Fernanda, Henrique, e dizer que assim, a encruzilhada é mesmo um símbolo polissêmico, e é lugar de encontro. Essa semana nós tivemos, a semana toda, concomitante com a festa literária da Alguns Toques, o Colóquio Internacional Saberes Práticas e o primeiro Encontro Internacional de Filosofia Africana. E tivemos diversos encontros. Então, nós começamos o CISP, a sigla que nos resume, nós começamos o CISP com alguns toques do escritor Renato Nogueira. Ao longo da semana, nós fomos encontrando e ouvindo gente que veio de toda parte, quer dizer, de muitas partes da América Latina e de África. Então, nós encontramos o Anderson, da UNB, nós encontramos Ivan Maia, da Unilab, nós encontramos Ivo Queiroz, que eu nunca sei falar, o FTMPR, do Paraná. Estou falando os que estão aqui, os que estão aqui que eu estou vendo, porque eu vou esquecer, são mais de 30 convidados. E, sobretudo, nós encontramos Petronília Silva, que se encontra aqui presente. Que teve a gentileza e a generosidade de aceitar o nosso convite e passar conosco a semana toda. E como fosse uma menina de 15 anos, acompanhou todas as atividades do evento. Os mais jovens não conseguiram acompanhar o seu pique. E aí a gente fica realmente muito agradecido também com a sua presença aqui encerrando o CISP e nessa festa maravilhosa, que é uma festa de encontros nas encruzilhadas. E nas encruzilhadas a gente tem, estão quebrando o protocolo, a gente também tem, a gente conheceu o pesquisador Basilele Malo, mas descobrimos no encontro que Basilele, o pesquisador, é também um grande poeta e que publicou, por exemplo, nos Cadernos Negros. Então eu convido aqui, saudando então Petronília, das terras daqui do Brasil, saudando Basilele, das terras africanas, nesse caso do Congo, para recitar, então, um seu poema.
Eduardo, muito obrigado. Gostaria de partilhar um pouquinho isso aqui. É um poema de 2004. Como eu estava contando para os colegas, foi a primeira experiência, eu acho que o primeiro africano a participar nos Cadernos Negros. Eu tenho somente 2 participações. Eu tento a ser poeta. A história é muito longa, até pela minha formação no ensino médio, numa formação literária que eu aprendi a escrever em poesia. Sou da Unilab, e aí o grande debate, para nós o termo lusofonia é problemático. Para quem vem do Congo, do Gabão, Nigéria, nascer se o diálogo com o Brasil se limita com os países de língua portuguesa. É problemático. Então a gente precisa ampliar. Até que a gente encontra um professor nosso, Rodrigo, ele trabalha literatura numa perspectiva de língua inglesa. Então a África é complexo. Tá bom? Mas aqui queria trazer ainda a Sagra Negra, que foi em 2004. Foram sempre perguntas, como tem também um poema aqui chamado de Minha Macumba e Axé, que foram inquietações. Naquele momento, quando a gente procurou um caminho, como você responde a tantas coisas? Aí, naquele momento, a escrita foi dessa forma aqui. Sagra Negra. Eu quero lhe contar um conto. A saga da nossa história negra, que ninguém lhe contou. Ao escutar os sons do meu birimbau, pense. Vieram nossos pais do Vale do Omo, da Etiópia. Pinturas rupestres pintaram. A arte e magia dominaram. O fogo, o ferro do Meroé dobraram. Navegando o leito do Nilo, construindo a esfinge do faraó Kefren, a pirâmide de Gizé, no Egito Negro. Da fala do Lorum, do falo de Angola, da vagina da Ginga, de Angola nascemos Bantu, no Congo, Yorubás, no Ife. Negros africanos somos, fazendo a história sagra da humanidade. Ao escutar o som de marimba, dance comigo essa congada, maracatu, das entranhas de Dandara, do suor de Chico Rei, cavando as minas, da resistência de Zumbi. Negros, pardos, mestiços da diáspora, nascemos. Na Casa Grande, na Senzala, Pelourinho, vivemos. Afrodescendentes, existimos. Tecendo a história, a saga dos negros vencendo, ao escutar os toques do meu atabaque. Tacu, turcutá, tacu, turcutá. Levante e repite comigo. Todos. Mauete. Mauete. Pensando em Nelson Mandela, nós vencemos. Mauete. Obrigado. Passar para o Limeira. Só para saber, tem alguém mais que gostaria? Só para depois a gente reunir aqui num bloco, tá? De perguntas. Essa pergunta vai para o Roberto e para Isabel. Não haveria necessidade de alguns toques ou de qualquer outra organização que se preocupasse com a publicação de autores negros, não houvesse o racismo brasileiro? Roberto, eu sou muito amigo, diria amigo irmão, porque conto com ele conta comigo em diversas situações, de um escritor afro-cubano chamado Charles Moore Wedderborn. Esse escritor chegou ao Brasil perseguido pelo governo de Fidel e eu acho que até hoje ele não confia muito no passaporte que deram para ele, o passaporte cubano. Eu queria saber dos dois. Existe uma literatura de resistência contra o racismo que ainda existe em Cuba? Existe uma literatura que lute
contra o apartheid que existe em Cuba, porque a gente não vê dirigente, sabe, de alto escalão negro em Cuba, ou em Angola. Existe esse grupo que a gente sabe é segregado, e acho que você faz parte dele, de escritores que se coloquem mais contundentemente contra essa porcaria que é o racismo? Como o tempo está esgotado, assim como escritor também, o tempo todo eu fico me perguntando o que pode a poesia, né? O que pode a literatura e o que não pode a literatura. E aí, diante disso, eu tenho feito uma pergunta a todo o encontro nosso do que estão lendo as pessoas que vêm conversar conosco, né? Do que estão lendo os escritores que vêm conversar conosco. A pergunta é basicamente isso. O que está lendo Isabel, o que está lendo Alberto, Henrique, Fernanda, e o que está na fila? Né, e quais livros que estão por vir, e quais que já passaram e que podem ser relidos. É basicamente isso. Eu acho que a partir daí dá para entender o que pode e o que não pode a literatura. Mais alguém? Por favor. São 3 blocos. Boa noite. Queria, primeiramente, parabenizar a mesa. Gostei muito de ouvir, né, a música e cantar um pouco. É tão gostoso a gente ouvir a nossa língua, né, assim, não experienciada, e a gente percebe que não é difícil expressar, e não só verbalmente, mas com sentimento, assim, né, quando a gente tem a oportunidade de ter o contato. A minha reflexão, meu diálogo vai para Henrique. Gostei muito das questões apresentadas por você em relação à literatura africana, Henrique. Quando você traz também a questão da expressão corporal como linguagem também. E eu tenho me questionado, né, sobre essa questão, essa ideia de que a língua africana é extinta no uso no Brasil, e que ela fica mais em algumas práticas sociais, de comida e tudo. Eu fico pensando, se a gente for repensar o conceito de língua e de linguagem, eu tenho visto no contato com algumas comunidades que elas têm ressematizado, né, têm dado um outro significado no léxico de língua portuguesa, como luta, formação, educação, sustentabilidade, saúde. Então, através de suas vivências, de suas experiências, mesmo com o corpo de um outro idioma, o sentido, e na experiência de nossa comunidade, o que ele falou da ancestralidade, né? Que assim, o conceito da expressão traz outras coisas vividas. Eu acho que é problemático pensar que está extinto e que isso seria também uma forma de apagar, de extermínio. E aí eu fiquei pensando que estudos, eu não sou da área de letras, né, mas estudos, principalmente quem é da área de letras, nesse sentido de, mesmo com o corpo, será que é possível, não sei, de outra língua? Mas, a partir do uso, do sentido, não pode se dizer assim, não, é africano, por conta da expressão de tudo que traz, e isso servir para reforçar questões de língua africana no ensino médio e na universidade como obrigatório, para que, assim, através da língua, né, desses povos, possa trazer todo o contexto e todo o conceito, toda a vivência e ancestralidade que traz por trás, já que eles utilizam isso fazendo o contrário, né, através do corpo de outra língua. Eu gostaria que você pudesse comentar, ou qualquer um de vocês que sentir à vontade sobre isso. Então, vamos finalizar aqui, Isabel, agora respondendo em bloco as perguntas. Portanto, eu vou responder ao meu querido irmão Limeira, no sentido da minha contextualização.
em relação a Angola. Portanto, nós tivemos 30 anos de guerra, estamos com 10 anos de paz, com muitos problemas sociais, culturais e de afirmação. O Henrique disse muito bem, é importante estarmos aqui, porque nós estamos a refazer a nossa história. E quando eu faço a citação com frequência do Brasil, eu faço como uma grande escola para nós negros. Não numa visão de vitimização, não. Nem de perseguição a esses escritores brancos, também não. O que me parece, e numa visão muito pessoal, é que há uma tendência de ocultar a presença do negro na arte em Angola. Mas este olhar cutilante começa a surgir quando nós começamos a frequentar muitas vezes o Brasil. Porque até então eu também julgava que estes nomes são mais talentosos do que eu, são melhores do que eu. E se calhar muitos também pensam assim. Tanto é assim que nos últimos tempos as pessoas dizem: Isabel, você agora mora no Brasil? Cuidado! Os teus irmãos brasileiros vão te modificar a mente, porque eles estão à procura de uma África mítica, de uma África que não existe. Em Angola não existe racismo. Este tem sido as várias deixas que eu ouço. Não existe racismo. Tudo bem, nós temos um homem negro no poder, mas no nosso dia a dia nós começamos a ver situações que já me perturbam. Como, por exemplo, agora, na nova novela sobre Gingambandi, a atriz principal já aparece com o cabelo encaracolado. A Ginga usava tranças, a Ginga era escura. Então, com esta nossa presença, com esta minha presença aqui, eu vou começando a despertar. E como eu, outras pessoas vão despertando. E aquilo que nos parecia muito inocente passa a ser questionador. Por quê? Por que as pessoas ficam perturbadas com a minha presença no Brasil? E por que a nível do Facebook as pessoas começam a dizer: Isabel, tenha muito cuidado. Isabel, cuidado. Se por um lado os atores e escritores negros querem a presença dos nossos irmãos analistas, críticos, autores, escritores negros brasileiros em Angola, por outro também há como que uma inquietação. Mas você tem que trazer um escritor negro por quê? E então há uma tendência de sabotar. Aí onde há a cultura, há a tentativa de despertar, começa-se a questionar. Ela deve ser da oposição. Ou ela, inicialmente, quando eu comecei a vir cá, as pessoas diziam: ela deve ter um namorado brasileiro. Quer dizer, eu não tenho consciência para o despertar daquilo que me inquieta, que me rodeia. Então, também há essa visão de tentar anular, desprezar todo um trabalho feito por autores negros. Nós estamos a fazer uma espécie de recolha de valores para levar o Ricardo Riso, porque ele no Facebook vai deixando as suas análises sobre a literatura negra angolana. Mas há um grupinho que diz: mas por que não é a Laura Padilha? Mas por que não é a Tânia Macedo? Eles são miúdos, tá vendo? Então, tentar desprezar todo um trabalho nosso de despertar de consciência, porque no meu caso, para mim, é mais um despertar. Porque se nós não participarmos neste trabalho de conquista vossa, levando até nós,
Até então nós diríamos, não, somos negros, em Angola não existe racismo, está tudo muito bem, e ficamos muito quietos, recebemos muito bem as novelas brasileiras, mas existe. Existe. E nós estamos aqui para aprender com vocês. É este o nosso diálogo, é esta a nossa atitude, quer em Angola, quer em Moçambique, quer em Cabo Verde, porque não pode uma nação onde a maioria é negra estar adormecida sobre a voz ou olhar de 5 ou 7 autores. E eu, apesar de viver em Portugal, eu estou constantemente em Angola. E como mulher negra, como escritora, eu tenho um papel fundamental no sentido de divulgar não só o trabalho dos autores angolanos negros, mas também dos autores brasileiros no meu país, que pouco ou nada se conhece sobre a literatura negra brasileira. E só para já finalizar, o que você está lendo ultimamente? Eu estou a ler uma biografia de Agostinho Neto, e não sei se aqui é uma biblioteca, eu posso deixar, são 5 volumes sobre a vida e obra de Agostinho Neto. Se vocês tiverem uma forma de tirar os livros de São Paulo, porque eu cheguei e parei primeiro em São Paulo, eu posso deixar, são 5 volumes importantíssimos sobre a vida e obra. Só para terem uma ideia, os 5 volumes pesam 23 quilos. E agora, quando nós fomos homenageados também em São Paulo, no espetáculo Raça Forte, homenagem ao Emílio Santiago, eu apercebi-me que o Brasil não conhece nada sobre a trajetória de Agostinho Neto. Então eu gostaria de deixar aqui também esse meu contributo e dizer que nós estamos este ano, o próximo ano, a tentar levar 2 críticos, um crítico literário e um poeta brasileiro, mesmo para podermos começar então a trabalhar esse diálogo, porque em Angola falar-se de negro inquieta, é qualquer coisa como, bem, não acontece, não existe, e somos todos negros, quando na verdade já se começa a perturbar um bocadinho as nossas consciências, tanto em Angola como em Portugal. Ok. Alberto. Yo estoy leyendo en portugués. Ya que estoy aquí, necesito aprovechar, ¿no? Y yo estoy acá desde el día 13 de noviembre. Y lo que más he hecho es leer en portugués. Ayer terminé una oficina en Río de Janeiro. Por lo tanto, me tuve que leer 8 cuentos de los 8 participantes en la oficina. Me leí también La fuga de Clarice Lispector en portugués. Y estoy intentando leerme el libro de Ana María, Un asunto de color, un defecto de color, que mi amiga Fernanda me ha pasado así, me ha puesto así, y yo estoy tentado porque son casi 1000 páginas y conozco a la autora también, ¿no? Entonces ese libro me tiene obsesionado. O sea que estoy leyendo en portugués, casi falo en portugués. Eso me encanta. Y en cuanto a usted tiene que correr a comprar este libro. Pero ya, yo tengo aquí ¿cómo se llama? La escaneta para dedicárselo. Allí lo están vendiendo, porque aquí yo hablo de esos problemas. En realidad hablo más aquí, pero nada más que tengo este ejemplar y no puedo regalárselo. Fíjese, ahí hay un cuerpo negro. Es mi cuerpo, por cierto, es mi cuerpo.
Pero aquí hay un cuerpo negro y es un asunto de asumir con responsabilidad, sobre todo tu tiempo histórico. Yo vivo mi tiempo histórico. Yo no vivo la Cuba que vivió su amigo que mencionó ahora. Lamentablemente no viví aquella Cuba. Yo vivo esta y cargo con esa responsabilidad de esta y aquella. Y mi deber como escritor es reflejarlo lo más honesto posible. O sea, si no me cree, léase la novela. Y si no se puede leer la novela, léase esto. Por aquí yo creo que respondo. Un escritor responde con la escritura. Mira, con las palabras yo me defiendo un poco, pero donde sí respondo es acá. Obrigado. Bem, você bem breve. Dora, a questão da língua é uma questão seríssima, porque, por exemplo, há uma clivagem da questão geopolítica com a questão da língua. Então, por exemplo, quando a gente fala nação iorubana em África, ela não se circunscreve, não se restringe à Nigéria. Só que aí você tem uma disposição geopolítica que encerra e que, de certa maneira, narra, até no Brasil e em outros espaços, essa nação iorubana como restrita àquele espaço. Então você tem uma disposição anterior e um conjunto de línguas que funcionava de uma maneira, e depois isso vai ser, de certa maneira, engessado em uma disposição geopolítica em um período pós-colonial, mesmo com o processo de independência, que vai causar uma série de tensões. E aí muitos escritores falam sobre isso, de Soyinka aos escritores que trabalham com a questão da própria língua portuguesa também, né, sobre o problema que isso gera. E essa narratividade do corpo, que a gente pode pensar como literária também, é algo que é evidente nas religiões afro-brasileiras. Né? Os gestos não são... as danças... Há uma narrativa ali, explícita, né, para quem é letrado o suficiente para ler aquela narrativa. Então ela está ali. Aquele corpo não é uma dança, não é um gesto aleatório. E aquele corpo ele não pode operar daquela maneira em qualquer contexto. Aí, essa literatura, e aí eu já vou fazer essa literatura é uma literatura que tem diálogo com a síncopa dos atabaques, com o som, com a roupa, é uma outra literatura. Como mensurar isso em termos de crítica? Esse é o desafio. Esse é o desafio. O que eu estou lendo? Manny Marable, a biografia de Malcolm X. Eu leio muitas coisas assim ao mesmo tempo. E estou relendo Homeros, do Derek Walcott, que é um texto que me inquieta muito. Eu estou relendo. Né? O escritor da América Central, que ganhou também o Nobel de Literatura, enfim. E tem as outras leituras, né? Pelo fato de estar na docência, relendo as coisas de Bakhtin, um monte de coisa assim, relacionada ao trabalho. Mas assim, essa leitura assim, que eu escolhi, que está fora da rota de trabalho, eu tô lendo essa biografia, que foi muito curioso com os debates que se encerraram sobre essa biografia de Malcolm X, e relendo Derek Walcott. Relendo, já havia lido antes e relendo agora. E aí a gente vai tecendo outras redes, pensando outras questões, né? Porque aí a epopeia ou anti-epopeia do negro das Antilhas. E que redimensiona, e que se coloca anterior, de certa maneira, a Homero. Desafiadoramente, né? Então não é um diálogo para referendar, é um diálogo de deslocamento completo, né? A natureza ela aparece como uma entidade, como um ethos dentro da produção de Derek Walcott. E isso para mim é assombroso. Eu leio, às vezes, sou arrebatado pela produção. Né? É isso. Né? Obrigado. Bom, agradecer a presença de todos e todas aqui. Eu acho que, na verdade, várias coisas, né? Eu apontei aqui para a gente pensar um pouquinho, mas o tempo aqui já apertou completamente. Mas eu acho que a gente teve a experiência hoje de... temos todas as questões aqui no Brasil em relação à questão racial, que está muito longe para a gente de estar resolvida. Agora, como esse nosso modelo, mesmo que capenga, serve de exemplo e fortalecedor para Cuba e pensar Angola. Né? Eu acho que isso é interessante para a gente pensar que essa nossa luta, essa nossa caminhada, capenga para todos nós sabemos o quanto é capenga, nos serve, né, nesse momento, para escutar aí a experiência de dois autores.
O que eu estou lendo, também lendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Ano que vem é o centenário de Carolina, então estou caminhando por aí para organizar algumas coisas. Acabei de ler Berimba de Jesus, que é um cara que participa dos saraus lá em São Paulo, e a obra dele é muito interessante. E a gente tentar um diálogo com Vitória Santa Cruz, né, lá no Peru. Vamos ver o que a gente consegue. Esse é o caminho aí. E boa noite a todos e todas, e já.